Vida do apóstolo São Paulo. Vamos ver o que podemos aprender com este homem de Deus. Começamos. Paulo, servo de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nascido em Tarso, na Síria, mas foi criado em Jerusalém, na região da Judéia, Belém, por toda aquela região. Tornou-se muito conhecido devido ser um extremo zeloso pelas leis e os costumes mosaicos. Chegou a ser tão zeloso a ponto de tornar-se um grande perseguidor da Igreja de Cristo. Porque ele tinha a igreja como uma seita ameaçadora dos conselhos judaicos. Seu nome Paulo era a forma latina da palavra, Paulo, que significa pequeno. E seu nome Saulo era a forma aramaica, que significava grande. Paulo tinha 3 cidadanias. Era judeu, grego e romano por título. Era fariseu, conhecedor de todas as culturas predominantes da época. Era doutor da lei, escriba, erudita. Veja como era tão grande esse homem. Tudo leva a crer que ele não conheceu Jesus pessoalmente, pois se converteu já com o crescimento da igreja por toda a região. Cresceu e estudou sob os pés de Gamaliel, um grande professor de uma das maiores faculdades da época, podendo ser comparado hoje como uma USP de São Paulo, uma Harvard dos Estados Unidos. A Bíblia fala de 2 Gamaliel, um príncipe de Manassés, que auxiliou Moisés no recenseamento, na contagem dos hebreus ao sair do Egito. E o segundo foi esse que estamos se referindo, de Atos dos Apóstolos, professor de Paulo, que era um fariseu, porém um fariseu mais moderado, com respeito à lei, com respeito a casamento, divórcio, aos sábados, e assim por diante. Com a cultura que Paulo tinha, quem era capaz de pregar o evangelho para ele? Acho que ninguém, já que a igreja tinha seu patamar sempre no meio de um povo mais humilde. Claro que poderia ser mesmo, só Jesus mesmo poderia, já que ele tinha pressa por essa conversão. E Jesus abordou-lhe pessoalmente. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, porém, poderemos ver como foi que isso aconteceu. Porque, tendo pedido Paulo carta ao sumo sacerdote, com a autorização de ir até Damasco, prender todos que lá se encontrasse, seja homem, seja mulher, que levasse preso a Jerusalém. Chegando lá perto de Damasco, já se aproximando da cidade, Paulo viu uma luz muito forte batendo em seus olhos, acompanhado de uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E logo respondeu Paulo: mas quem és tu, Senhor? A voz dizia: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegue, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, caindo literalmente do cavalo, ao levantar não viu mais nada. Foi levado por mão dos outros para a cidade e lá ficou 3 dias sem comer e não bebeu. Jesus se encontra com Ananias e lhe deu uma missão, que Ananias fosse até a casa de Judas, em uma rua chamada Direita. Eis que lá está um homem orando, e que ele ponhasse a mão sobre ele
e orasse por ele, que ele voltasse a ver e que fosse cheio do Espírito Santo. A princípio, Ananias até quis recusar, alegando o comportamento a seu respeito com relação aos cristãos, quando ele disse: Senhor, mas quanto ouvimos falar acerca deste homem? Aqui tem carta do sumo sacerdote para levar os cristãos que aqui o encontrasse para Jerusalém, todos presos. Mas Jesus, que conhece o coração do homem, respondeu a Ananias e disse: vai que esse é um dos meus escolhidos para pregar o meu evangelho a todo o povo, que eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Paulo, ainda em Damasco, começou a anunciar Jesus Cristo nas sinagogas e por todo lugar por onde passava. Isso causou alguns espantos na população. Aliás, até mesmo entre os irmãos, que recebia até com um pouco de receio, mas continuava admirados com a obra que Deus fizera com ele. Não demorou muito tempo, encontrou-se com Barnabé. Lá mesmo os dois juntos começaram a divulgação do evangelho. Que maravilha! Os judeus que lá já existiam começaram uma perseguição. Mas mesmo assim, as expectativas dos irmãos eram muito boas. E foi boa mesmo. Pois foi lá que Paulo se tornou um dos maiores escritores das epístolas do Novo Testamento e um grande vulto da história do cristianismo. Depois de um bom preparo, ele e Barnabé, lá mesmo em Damasco, foram para Jerusalém. Depois de um preparo de uns 12 a 14 anos, resolveram fazer uma primeira viagem missionária. Mas antes disso, veio o que se deu lá quando eles chegaram, Paulo e Barnabé, a Jerusalém. Chegando lá, começa um trabalho de missão. E Deus usava muitas maravilhas, cura, milagres. E mais uma vez começa uma tremenda perseguição, como sempre ocorria por onde eles passavam. A aparência de Paulo, ou seja, a sua aparência, não se sabe se ele era um homem baixo, moreno, branco, careca ou cabeludo, barbudo. Só se sabe que foi um dos maiores missionários evangelísticos da história do cristianismo. Durante o tempo que estiveram na Judéia, em toda a região, a igreja reinava paz. Não tinha empecilho algum. Porém, não era isso que o Senhor queria, pois tinha que pregar o evangelho conforme Mateus 11, 28. Ide, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Para que isso acontecesse, foi necessário o Senhor permitir uma perseguição e obrigou eles a saírem por todos os lugares, até mesmo em cidades mais distantes. Daí houve uma ideia da primeira viagem missionária pela região da Ásia. Então, assim fizeram, levando em sua bagagem muita experiência adquirida na Judéia. Uma das experiências foi a cura de Enéas, que já há 8 anos que vivia paralítica em uma cama. Quando teve a visita de Pedro, que disse para ele: Enéas, o Senhor pode te dar saúde. E ele imediatamente foi curado. Milagres e prodígios e maravilha sempre acompanharam a vida na trajetória de Paulo, e assim foi com todos. Na visão de Paulo, era que todo mundo, judeu, grego e romano, se encontrasse com o Senhor Jesus e fosse transformado. Paulo e Barnabé saíram com a missão, levando consigo João Marcos, com destinos variados. Saíram de Jerusalém para Antioquia, depois foram para Salamina, depois foram para Pafos, Atália e chegaram até Pergue. Foi em Pergue que João Marcos os abandonou e voltou para Jerusalém.
seguiram então para frente para Chipre. Barnabé e Paulo, claro. Até aí, Barnabé parecia ser uma pessoa muito importante. Mas daí por diante, Paulo surgiu como um novo protagonista da viagem. Com os acontecimentos dos sinais que eles acompanhavam eles eram até confundidos com pregadores de deuses gregos, gregos do paganismo, que era costume muito. Depois voltaram para Antioquia. Foi de lá que Paulo escreveu uma primeira epístola endereçada aos Gálatas. Isso por volta do ano 49 depois de Cristo. Foi também a epístola endereçada aos Gálatas. Foi também lá que Paulo mandou um parecer sobre a lei mosaica com relação aos gentios, que os gentios não estariam obrigados a guardar a lei mosaica e nem todos os seus rituais da mesma. Mandou que fosse observado apenas que mantivesse livre da corrupção do mundo, da idolatria, da carne sufocada e do sangue. Enviou esse parecer ao Concílio de Jerusalém e que fosse lido e chegar ao conhecimento de todos. Tinha muitos que até mesmo ensinavam que se não circuncidasse conforme a lei de Moisés, não seriam salvos. Depois disso, eles passaram por Filipe, depois Bereia, ocasião em que Paulo foi preso, pouco tempo, e depois voltou a Jerusalém. Os irmãos da Bereia foram até elogiados por Paulo, quando ele viu que todos examinavam acuradamente tudo que Paulo e Barnabé ensinavam nas Escrituras, se realmente era confiável e verdadeiro. A ponto de Paulo chamou de prudentes, né? Depois, 4 anos do Concílio de Jerusalém, se programaram para uma segunda viagem missionária. Desta vez, Barnabé e Paulo se separaram. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. Pelo fato, talvez, de que ele não quis levar mais João Marcos, porque eles tinham abandonado lá em Pergue. Motivo que Paulo preferiu sair com Silas e Barnabé com João Marcos. E Silas foi o novo companheiro de viagem de Paulo. Passando por muitas outras regiões, por onde já tinham passado, visitando e revendo os irmãos, os novos convertidos. Muito zeloso era Paulo pelos novos convertidos. Começou pela Bereia, quando Paulo, por uma visão, foi orientado a que passasse pela Macedônia. E nisso ele passou também por Atenas. Quando chegou em Atenas, levaram Paulo até o Areópago, a conhecer os altares idólatras de muitos deuses, considerado pelos gregos como divindade. Como até um deus desconhecido foi encontrado no altar. E Paulo fez um pequeno discurso sobre isso. Depois farei um podcast com esse assunto. Aguarde. Deus fez muitas maravilhas no meio daquele povo. Quando ele pregava no Areópago sobre o tema do Deus desconhecido, que muito não conhecia, pois foi esse que Paulo pregou dizendo que conhecia muito bem, pois foi esse Deus que fez o homem, que não precisava que ninguém o removesse de um lado para o outro, pois esse fez a terra e tudo que nela existe, e venceu a morte, dando a vida eterna mediante a ressurreição dos mortos. Silas, como era um moço que falava bem o grego, com certeza teve grande participação nessa retórica. E ainda continuava dizendo que Deus não levava em consideração a ignorância do homem, mas que todos se convertessem e que chegasse o pleno conhecimento da verdade. No final da pregação se converteu Dionísio, o Areopagita, principal do Areópago, e uma mulher cujo nome era Damaris.
Depois, Paulo saiu do meio deles e foi para Corinto. E lá ficou por 2 anos. E lá foi onde ele se encontrou com Tito, que ficou na casa dele por 1 ano e meio. E todos os dias eles saíram na sinagoga, ensinava, e muitos se rendiam ao Senhor. Paulo depois voltou a Jerusalém. 4 anos depois, segue-se uma terceira viagem missionária. Atos capítulo 18, versículo 23 em diante, veja como tudo aconteceu. Passando por outros lugares, por onde já tinha passado, chegou até Éfeso. Encontrou os irmãos, crente, muito descrente, pois tratava também de uma cidade idólatra, devota da deusa Diana, que trazia muitas pessoas ao seu encontro. Se fosse nos dias de hoje, diríamos nós aqui no Brasil que era uma romaria, como acontece aqui em São Paulo com a Aparecida do Norte, em Juazeiro, no Ceará, e os devotos de Padre Cícero, na Paraíba com o Frei Damião, na Bahia com o Senhor do Bonfim e muitos outros. Como Éfeso era a cidade da deusa Diana, que lhe rendia muito dinheiro, com venda de imagem, turismo, não demorou muito tempo, começou a perseguição contra Paulo e Silas. Daí, depois, se acalmou um pouco uma perseguição contra ele, eles saíram de lá e foram para Pérgamo, passando por Troia, chegaram até Malta. Fazia muito frio naquela embarcação. Tinha naufragado, aliás, fazia muito frio, é isso mesmo, naquela embarcação. Fazia frio e houve um naufrágio no navio. Tinha sido naufrágio, né? Não aconteceu dano algum. Daí eles foram para Pérgamo, Troia, chegaram até Malta. Fazia muito frio muito frio na embarcação. A embarcação tinha tido um náufrago, mas não aconteceu dano algum aos passageiros, pois o Senhor já tinha falado para Paulo que nada de mal iria lhe acontecer. E o povo de Malta foram muito hospitaleiros ao receber os irmãos. Certa vez estavam fazendo um fogo para se aquecer. Quando Paulo foi catar cavacos, gravetos, para acender umas chamas, para lhe aquecer, veio uma víbora e picou no seu dedo da mão. Todos esperavam que desse um inchaço e que caísse imediatamente morto. Porém, isso não aconteceu. Muitos diziam: esse homem só pode ser um criminoso. Depois de escapar do náufrago de um navio, agora é picado por essa perigosa serpente? Paulo simplesmente jogou a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. Talvez se fosse hoje, não era diferente a reação de alguns, que quando o irmão se encontra em situação difícil, até mesmo enfermo ou com outra coisa parecida, aí já aparece os seus acusadores puritanos, com certas profecias malditas ou malignas, sei lá, te conserta, até cita passagem bíblica, põe tua casa em ordem, falam de maldição hereditária, precisa de uma cura interior, chegam até a suspender da ceia, dependendo da situação, coisa de sua intimidade entre você e Deus. Meus amados irmãos, falam tanta baboseira que muitas das vezes diziam os irmãos, até mesmo os fiéis. E tinha em Malta um homem rico, bondoso, que deu morada de graça para Paulo durante os 3 meses de inverno, para morar de graça. E na saída ainda lhe supriu toda a sua necessidade de mantimento, para que não lhe faltasse nada durante a viagem inteira. Depois eles tomaram um navio alexandrino e seguiram para Roma. Ao chegar em Roma, foram recebidos pelos irmãos, já existentes lá. Paulo teve uma prisão domiciliar, com a custódia de um soldado apenas romano, e a obra de Deus crescia por toda a terra romana.
Que Deus abençoe a todos e poderemos aprender sua eterna palavra com o Espírito Santo.